Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glorificamos o nosso Deus pela oportunidade que nos proporciona de ministrarmos a lição da manhã deste dia. A pastora Marisa, o nosso superintendente da escola dominical, ela sugeriu que essa lição de hoje eu ministrasse. E nos parece que há uma concordância com os demais pastores, porque, segundo o entendimento, eu, como pastor de vocês, eu posso bater à vontade. Se o outro bater, aí pode ficar um constrangimento, né? Mas sendo eu tenho liberdade para bater. Na verdade, esse tipo de entendimento também não pode prosperar, porque tanto faz, ou eu ou qualquer outro dos nossos professores que fosse ministrar dentro do conteúdo da revista, não tenho que ficar constrangido em falar o que é a verdade das Sagradas Escrituras, né? Mas vamos lá então. Hoje a gente tem muita coisa boa aqui. Primeiro, essa lição é para aquele que deseja o episcopado e aqueles também que já estão no episcopado, porque os pastores já participam do episcopado, os obreiros de forma geral, e há aqueles irmãos também que querem participar do episcopado, ser obreiro e tal. Então a lição tanto atende a classe daqueles que já estão no exercício da vida ministerial, quanto aqueles que pretendem iniciar uma vida ministerial. Vamos então para a revista. Convido a todos a colocar-se de pés. A nossa lição é a lição número 5. É claro que a nossa data não procede com as datas de julho, é claro, vocês entendem perfeitamente isso. Que dia que é hoje mesmo? Dia? Vamos lá, título da lição? Instruções para os pastores. Texto principal. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:20. Resumo da lição. Pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidar do rebanho do Senhor. É isso aí. Pastor Gesiel, ora ao Senhor. Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã, por essa lição que participaremos neste momento, que o Senhor possa trazer toda a direção, todo o entendimento que o nosso pastor estará ministrando para cada um de nós. Temos uma manhã produtiva, abençoada pelo Senhor, pois queremos que o Senhor fale por esta palavra. Seja conosco, que nós pedimos em nome de Jesus. Isso. Assentados mesmo, nós vamos fazer menção então do texto sagrado escolhido, que é exatamente o que a gente tem na própria Bíblia. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1, verso 1 ao 7. E aí eu vou fazer a leitura já na própria Escritura Sagrada. E os irmãos vamos fazer uma leitura responsiva, tá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em submissão, com toda a modéstia. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dócil, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então,
Vamos lá então, não é? Quero dizer para os irmãos que o caráter dessa aula de hoje é o caráter de uma reunião convencional quando se pretende apresentar candidatos para a convenção. Todos esses requisitos aqui são requisitos utilizados na separação de um obreiro para a convenção. Por isso que a gente pode dizer que a nossa lição de hoje, ela tem um status convencional. E parabéns, viu? Porque a gente, na nossa humilde igrejinha aqui, no nosso humilde bairro, nós vamos ter uma reunião convencional nesta manhã. Porque os conteúdos da lição são esses conteúdos, status convencionais. Porque se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Dentro deste quesito aqui, a gente já começa, antes mesmo de falar da introdução daqui, eu já começo a mostrar para os irmãos que pela leitura das Sagradas Escrituras, quando o texto diz se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja, é opcional. Você não é obrigado a ser obreiro, é opcional. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Aí eu desejo, então tá bom. Aí o verso 2, agora, ele muda. Convém, pois, que o bispo seja, aqui é os requisitos, irrepreensível. Então, eu desejar ser obreiro é uma opção minha. Eu quero ser obreiro, agora eu sou obrigado a obedecer os requisitos estabelecidos a partir do verso 2 para ser obreiro na casa do Senhor. E o requisito é, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esse é o primeiro de todos os requisitos. Daqui a pouco nós vamos entrar na lição. O que é uma pessoa irrepreensível? São pessoas que não dão oportunidade a serem corrigidas, ou quando corrigida, uma vez só. Porque não tem aquelas pessoas que você fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes e a pessoa continua fazendo a mesma coisa? E requisito negativo para quem deseja o episcopado. Ser irrepreensível é você cometer um ato errôneo, uma falha, e nós somos seres humanos, todo mundo é falho, todo mundo é imperfeito mesmo. E dentro daquela sua falha que você cometeu, alguém chegou e te corrigiu. Meu irmão, minha irmã, você não pode fazer isso, tal, porque a Bíblia diz assim, nossa, me perdão, meu irmão, desculpe, foi uma falha minha, e nunca mais você ser corrigido daquilo ali. Agora, uma vez que você foi corrigido, você, tá bom, eu vou mudar. Foi corrigido segunda vez, tá bom, vou mudar. Foi corrigido, calma aí. Se você já é obreiro, você é passível de uma grande correção do seu líder. Se você não é obreiro ainda, demonstra que as suas atitudes não te capacitam a ser obreiro da casa do Senhor, porque os requisitos estão aqui estabelecidos. Eu quero ser obreiro, amém, glórias a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Se alguém deseja, excelente obra deseja, porque o desejo de fazer, isso pode ter brotado de Deus no seu coração. E todo pastor inteligente, ele nunca vai reter aquele irmão ou irmã que demonstram o desejo de trabalhar na obra do Senhor. Porque se a pessoa tem o desejo de trabalhar, esse desejo pode ser que
veio do céu para o coração daquele irmão ou aquela irmã. Então, todo pastor que é presidente, que dirige uma igreja, ele não precisa ter ciúmes, não vou dar oportunidade a esse irmão ou aquela irmã, porque senão pode ficar melhor do que eu, pode crescer mais do que eu. Não, o pastor presidente não pode ter esse pensamento. Muito pelo contrário. As Escrituras Sagradas ensinam que nós devemos reconhecer o estado da igreja. Então, reconhecer eu vejo, nossa, aquela irmã tem uma chamada extraordinária, aquele irmão tem outra chamada extraordinária, e direcionar essas pessoas para o exercício dessas funções que eu já estou percebendo que elas têm o chamado. E os irmãos observam aqui que eu estou falando irmão e irmã, por quê? Em alguns textos aqui dessa própria lição, eu verifico que há um obstáculo para o sexo feminino no exercício da vida ministerial. Mas isso não é verdadeiro. No meu entendimento, tanto homem quanto mulher pode exercer todas as funções de uma vida ministerial. Basta a pessoa ter o desejo, a vocação e ter o cuidado para a sua vida ministerial. No cuidado, o que eu falo? Bom, seu desejo é episcopado, desejei. O meu líder já me separou para isso, que bom. Agora eu vou me preparar para isso. Porque não basta você ter o desejo e você ser separado e permitir que o espírito da preguiça conduza a sua vida. Aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 10, e você tem o desejo, mas se tornou improdutivo, porque você não se preparou para isso. E não precisa de muita coisa para esse preparo, não. Aqueles, por exemplo, que desejam o episcopado, basta, a princípio, ler exatamente esse livro que nós estamos estudando, 1º e 2º Timóteo e Tito. Esses livros eu digo que são a carta para os obreiros, porque se aquele irmão ou irmã, ou aquele que já está no exercício da vida ministerial, fizer pelo menos uma vez por semana a leitura desses 3 livros, aí você vai verificar qual é a exigência de Deus para a sua vida ministerial. E aí você vai conduzir a sua vida pessoal, moral, espiritual, dentro daquilo que é a exigência de uma vida ministerial. É difícil isso? Não. E a disponibilidade, pelo menos para ler, aonde está? Se eu perguntasse hoje aqui, para aqueles que já estão no exercício do episcopado, não vou dizer duvido, porque ficaria muito chato, né? Mas eu acredito que nenhum dos nossos obreiros que aqui estão, essa semana leu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Se tem algum de vocês que fizeram essa leitura, levanta a mão aí e fala, eu acertei, viu? Aí de repente você disse, pastor, eu não leio mais essas 3 cartas, porque eu já li lá atrás nos primórdios, desde que eu fui separado, eu já sei de tudo, já sei como que eu devo me conduzir e como não devo. Beleza. Se você não está lendo mais porque já está intrínseco esse ensinamento da sua vida, eu só quero te desejar parabéns, porque o objetivo é esse mesmo, ler pelo menos uma vez por semana esses 3 livros, até que todo o conteúdo deles esteja armazenado no teu coração, na sua mente, na sua alma, no teu espírito, para que você seja conduzido de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Por que digo assim? Porque o apóstolo São Paulo também, ele nos exorta dizendo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Você só vai ser aprovado se você tiver o conhecimento desses 3 livros, a carta do obreiro. Como obreiro aprovado, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado,
para o exercício de qualquer atividade ministerial. Nós que já estamos militando no ministério, que já estamos no episcopado, e vocês outros que querem trilhar neste caminho maravilhoso, e eu digo para os irmãos, viu? Ter um chamado desse é algo extraordinário, é algo divino, coisa que vem de Deus para o nosso coração, porque faz com que nós sejamos representantes de Deus na terra. Você sabe o que significa isso? Ser representante de Deus na terra? Aqui na terra o povo pode falar o que quiser, mas é a igreja do Senhor, através dos seus obreiros, que dita as regras que Deus quer para a humanidade. Então nós somos representantes de Deus aqui na terra. Cada igreja é um consulado de Deus na terra, onde o cônsul representa o Senhor. Isso aí é como se o consulado do Brasil no Japão, tudo que faz a respeito do Brasil no Japão se resolve dentro do consulado lá. A mesma coisa que ocorre na terra se resolve no consulado de Deus aqui, que é a sua igreja. E esta igreja, ela tem uma estrutura, e essa estrutura precisa ser observada pelos seus membros. Quando eu digo os seus membros, porque pastor também é membro de uma igreja. Qual é a estrutura? A nossa, por exemplo, nós temos os nossos cooperadores, os nossos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, e ainda no pastorado fé, primeiro vice-presidente, segundo e terceiro. Essa estrutura da nossa igreja precisa ser observada por todos. Não sei se os irmãos repararam que às vezes tem pessoas que vêm direcionar alguma espécie de assunto para mim, eu digo, olha, isso é com a sua liderança. Isso, se nós temos agora um círculo de oração, calma aí, é a primeira dirigente do círculo de oração que vai resolver. Se ela estiver sem condições de fazer, porque está hospitalizada, enfim, existe algum problema na vida dela, então a vice dela vai fazer. Da mocidade, a mesma coisa. Departamento infantil, a mesma coisa. E obreiros também a mesma coisa. Então essa estrutura da igreja precisa ser observada por todos os membros. E nós, então, que galgamos patamares mais elevados, precisamos ser os primeiros a fazer cumprir as ordenanças da nossa igreja. Por isso que tem pessoas que às vezes, quando são corrigidas, elas não aceitam a correção, porque elas ainda não estão dentro do programa de membros da igreja, dos quais todos têm que obedecer. E como é que é esta obediência? Na estrutura da igreja. É como que no regimento, no quartel, tem o soldado, tem o cabo, tem o terceiro sargento, segundo primeiro, depois tem tenente, capitão e tal. Essa é a estrutura. A igreja tem um cooperador, o cooperador é um obreiro da igreja, hein? Tem que ser obedecido. Tem que obedecer ao cooperador. Tem o diácono, tem que ser obedecido o diácono. Presbítero, pastor, evangelista, pastoras. Tem que haver uma relação de respeito a cada obreiro da casa do Senhor. Por que haver essa relação de respeito? Primeiro, se alguém desejou episcopado, eu desejei, mas como que isso nasceu na minha vida? Como que nasceu? Quando eu vivia lá fora sem Deus, eu não conhecia a Escritura Sagrada, eu não conhecia Jesus,
Não havia esse desejo no meu coração. Depois que eu aceito Jesus, venho para a igreja e começo a ver um pregar, outro cantar, outro ensinar. Aí o próprio Espírito Santo coloca esse desejo no meu coração. Se o Espírito Santo coloca esse desejo no meu coração, e se o meu líder me separa para isso, é porque o meu desejo está em consonância com aquilo que meu líder observou dentro dos padrões da Escritura Sagrada para eu ser obreiro. Feito esse primeiro fechamento, aí agora toda a igreja tem que respeitar. Diácono na porta, respeito o diácono. O diácono chegou, teve um dia aqui na nossa igreja que a diaconisa Edilane chegou e falou com determinada pessoa que estava usando o celular. O diácono Breno falou com a pessoa que estava usando o celular. E os dois diáconos não foram obedecidos. A pastora Marilson foi lá e falou, e a pessoa também não obedeceu. Aí quer dizer, a pessoa tem que passar um carão, né? No meio de todo mundo, no dia de festa, eu precisava falar com ela, você desliga o seu telefone. Você sabe que na nossa igreja não se usa aparelho celular no momento dos nossos cultos. Existe aí a placa ali, proibido no celular. Então a nossa igreja, nós escolhemos este padrão, porque entendemos que quando chegamos para cá, é para adorarmos o Senhor, o nosso Deus. Nós já temos a equipe técnica que faz as nossas filmagens e tira as fotos para postagem das atividades da nossa igreja. Se essas pessoas já estão no exercício das funções dela, então nenhum outro membro precisa estar filmando, tirando foto, nem nada. É só posterior ao culto pedir a quem está fazendo esse trabalho que vai passar para você, e normalmente já se coloca até no grupo da igreja. Então não há de que nenhuma outra pessoa vai querer fazer as funções. Aí eu corrigi. Chegou outro dia também, outra festa, a mesma pessoa estava fazendo de novo. Aí, acho que foi a diaconisa Edilane, a diaconisa Edilane tinha falado com ela, e aí a pessoa continuou. Aí eu falei com a diaconisa, fala com o fulano, olha pastor, já falei, ela continuou, sério? Aí eu peguei o microfone, se você não desligar o seu telefone agora, eu vou fazer você passar a mesma vergonha da vez passada e vou te chamar pelo nome. Aí a pessoa desligou. Mas não era para obedecer a diaconisa? A diaconisa não é um oficial da igreja? Não tem recomendações do pastor presidente? Aí as pessoas querem burlar isso aí. Aí quem está acima da diaconisa vai fazer a correção, com toda certeza. Então veja bem, ainda nem entramos na revista, estamos apenas falando daquilo que o pastor Gesiel fala, introdução. Se alguém deseja o episcopado, beleza, eu desejo, eu quero ser. Convém, pois, que o bispo seja. Viu agora? O próximo verso já é requerimento. Você quer? Quer. Então tá. Agora você tem que estar pronto a obedecer. O verso 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo diz: se eu desejo, excelente obra desejo, muito bom mesmo, excelente. Agora, o 2, convém, pois, agora você tem que se enquadrar dentro dos requisitos, porque se você não enquadra dentro dos requisitos, você vai apanhar o tempo inteiro. E olha qual é o primeiro requisito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Senhores pastores, o horário dos senhores chegar na escola dominical, que horário? Aí vacila, já está amadurecido. Senhores obreiros, qual o horário de chegar da escola dominical? Senhores diáconos, qual o horário de chegar no templo? Sempre 30 minutos antes, para fazer a oração de vocês primeiro, para depois, na hora que a igreja estiver orando, vocês estejam trabalhando, fiscalizando, orientando, ajudando o culto.
Mas a obrigação do diácono é chegar 30 minutos antes. Aqui. Convém, pois, que seja irrepreensível. Aí a líder dos diáconos faz uma reunião junto com o pastor Tálio aqui, corrige vocês de tudo. Quando ela faz isso, mas o pastor Tálio, eles estão dentro das funções deles, porque eles são responsáveis, ela lida depois e ele é responsável pelo ensinamento dos diáconos. Faz aqui, aí parece que terminou aquilo aí, está tudo certinho. No próximo culto, novamente as falhas. Mas aqui, gente, o primeiro requisito é ser irrepreensível. Você não quis ser, eu quis. Então pronto, já que você quis ser, você já escolheu algo de extraordinário. Você quis ser, o teu pastor te reconheceu e te colocou na posição que você é merecedor pela sua vocação. Agora você precisa se enquadrar dentro dos requisitos estabelecidos pelo Senhor. Conforme eu disse para os irmãos, que a nossa aula de hoje, ela tem status de uma reunião convencional, porque trata exatamente de assuntos que é obrigatório aos obreiros. Mas como o verso primeiro está dizendo, se alguém deseja, é porque esse alguém ainda não é. Então a reunião de hoje, ela abrange tanto quem quer ser obreiro e quem já é obreiro. Agora é claro que ela bate em quem é obreiro, que está sendo irrepreensível, que não está obedecendo os requisitos estabelecidos. Aí aquele que não é obreiro diz, então não vou querer não. O direito seu. O direito seu. Mas a partir do momento que você deseja e entrou para dentro do hall de obreiros da nossa igreja, você sabe que você tem obrigações. E uma vez que a sua obrigação não for satisfeita ao corpo de obreiros da nossa igreja, você se torna irrepreensível. E uma vez que você é irrepreensível, você será corrigido. Simples assim. Agora então, vamos aqui só na introdução da revista, porque eu não vou me ater muito na revista, porque eu digo para os irmãos que o nosso conteúdo armazenado pelos anos de experiência com o Senhor é muito maior do que o próprio conteúdo desta lição, porque é isso que eu estou ministrando para a igreja. São reuniões que nós já fazemos com os nossos obreiros há muito tempo. Os nossos obreiros já estão informados acerca disso. Então, hoje, eles só estão sendo relembrados. Agora, você que deseja episcopado, é claro que está aprendendo hoje. Então, vejamos lá. Na interação, não é? Não, a interação é só a revista dos obreiros, não é isso? Então tá, vou dar uma lidazinha aqui da interação. Prezado professor, a lição deste domingo estudaremos a respeito da missão de Timóteo e veremos que essa missão é dada aos pastores como líder. Paulo foi dedicado, amoroso, irrepreensível e estava atento aos assuntos de interesse da igreja. Pronto. Caraca. Paulo se preocupou com o seu corpo de obreiro, foi um obreiro amoroso, irrepreensível e se preocupou em ensinar os seus obreiros e os assuntos, referentes à igreja. Isso aqui eu acho um ato falho e alguns obreiros da nossa igreja. Pastor, hoje o senhor vai bater? Tem que bater um pouquinho, né? Tem que bater um pouquinho.
irrepreensível tal, olha aqui, ó, assuntos de interesse da igreja. Tudo que é assunto que interessa a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, têm que participar. Tem que participar. E graças a Deus que muitos de vocês já participam até de forma voluntária. A exemplo disso, a gente quer fazer uma reforma na igreja, convoca, aí todo mundo dá a sua doação. Eu não sei se todo mundo que dá a sua doação se faz isso com amor ou por obrigação, ou com vergonha de ser o único que não vai participar disso. Mas uma coisa é certa: quando eu participo de maneira voluntária, eu sou recompensado pelo Senhor. Isso aí é igual à entrega dos dias de oferta, né? Você chegou o dia tal, recebeu seu pagamento, tirou com alegria, você faz a entrega. Deus contempla a forma que você entrega a sua contribuição. Se você faz isso com alegria ou com dó, segurando, ai meu Deus, entrega. Calma aí. Se você fica duvidoso na hora que você entregar, você não será recompensado. Agora, se você entrega com alegria, a Bíblia diz que Deus vai fazer você prosperar, vai derramar uma bênção tal sobre você, da qual te vem a maior bastância. Aí é onde que a gente vê, a gente não conhece o coração de ninguém, nem os pensamentos, mas a gente vê crentes que Deus está abençoando mais do que outros. Agora, o que a gente pode imaginar? Que eles estão sendo mais abençoados é porque na intimidade deles com Deus, Deus está se agradando. Deus está vendo o que eles estão fazendo com o coração, com alegria, com felicidade. Os outros são menos abençoados, Deus está retendo também, está abençoando mais um pouquinho. Então você não pode prosperar muito, porque senão você vai achar que esse seu comportamento eu estou aceitando. E é assim que funciona. Aí você às vezes vê assim, um irmão nosso, o irmão chegou para a igreja agora há pouco tempo, olha como é que o irmão já está abençoado e tal, e o outro chegou ali para a igreja, tem um tempão aí, 20 anos, não prospera de jeito nenhum nem nada. Você vai, que desgrama é essa? Irmãos, e vocês que já são mais experientes, vocês sabem disso. Tem pessoas que você olha lá fora assim, primeira vez que você está conversando com a pessoa lá e tal, você já vê que aquela pessoa é um crente abençoado. E tem outro crente que você vê lá, o crente todo reconhece, todo esquisito, você fala, esse cara não está abençoado não. Tem um cidadão que presta serviço para mim, ele é servo de Deus, mas se você olhar para ele, o aspecto externo dele, você não diz que ele é servo de Deus. E quando você conversa também, você não diz que ele é servo de Deus, você só vai dizer que ele é servo de Deus quando ele mesmo abrir a boca e falar. Mas já tem outras pessoas que você olha assim, você percebe, esse irmão é crente ou um crente abençoado. Essa percepção a gente já tem. Então eu, como faço parte do episcopado, eu preciso trabalhar para que a minha percepção seja notada por todo mundo. Lembra a mulher sunamita que disse para o marido dela: eu percebo que aquele que passa por nós todos os dias é um santo homem de Deus. Essa percepção nós temos a obrigação de transmitir para as pessoas que nos veem. As pessoas nos veem e falam, não, ali, aquele ali é um servo, mesmo a serva do Senhor, e ele serve. Então tudo isso faz parte dentro do desejo de servir a Deus melhor. Agora, se eu sou crente só na frente das pessoas que podem me corrigir, eu estou no salvo. Aí eu não sou nem servo de Deus, não estou nem salvo ainda. Por quê?
porque a minha salvação é com Deus. Então, aonde quer que eu esteja, Deus vai estar. E é só Deus? Não. O diabo também vai estar onde quer que eu esteja. O diabo vai estar lá, sabe para quê? Para fiscalizar as minhas ações. Lembra do relacionamento de Deus com Jó? Satanás aparece lá no céu e Deus disse assim: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto meus servos Jó? Satanás já tinha uma acusação contra Jó. Claro que vejo. Deus falou: você viu como é que ele é temente? Como é que ele é fiel? Lógico, só dá tudo a ele. Então, quer dizer, Satanás via que Deus estava abençoando muito a Jó. Você acha que Satanás não vê que você está sendo muito abençoado ou não? Será que Satanás não vê que a torneira do céu está aberta sobre a tua vida ou fechada? Será que ele não vê isso? Você sabe que sim. Então, aonde eu e você estivermos, Deus e Satanás estão nos assistindo. Então, a minha conduta de mostrar para as pessoas o meu comportamento de servo de Deus, eu tenho que ter a preocupação que estou mostrando para Deus. Porque se eu tiver a preocupação, não, deixa eu ver se o pastor está aqui, se tem algum ponto da igreja, não adianta nada. Eu vou me esconder de A e B, e como que eu vou me esconder de Deus? Porque todos os requisitos elencados aqui, do verso 1 até o 7, no capítulo 3, está dentro disso que nós estamos falando. Porque manda ter bom testemunho para os que estão de fora. Então, quer dizer, eu tenho que ter a preocupação que está lá, está me vendo, a minha conduta está sendo vista por várias pessoas. Irmão, não se engana, viu? Não se engana. Constantemente. Isso acontece toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana. Eu deparo com pessoas que me conhecem e eu não conheço as pessoas. E me conhece pelo nome. Eu fui colocar um rompedor para consertar. No dia aí do trabalho dele, aí, o presbítero acabou queimando. Levei para consertar. Coloquei lá. Quando eu saio, que vou entrar no carro, aí entrei no carro, eu vou virar da partida. Chegou um moço na porta: Pai do Senhor, pastor Delci. Falei: Pai do Senhor, o senhor me conhece? Não, né? Falei: não conheço mesmo. Ele: olha, eu sou lá do Padre Gabriel. É que naquela época eu era ainda criança, adolescente e vivia voltado para o mundo do crime. Mas graças a Deus, essa fase passou na minha vida. Já tem 3 anos que eu estou na presença do Senhor e servindo o Senhor. Eu falei: graças a Deus, Deus te abençoe. Mas eu não conhecia o moço, ele me conhecia. A gente precisa ter ciência disso aí, que aonde quer que nós passemos, as pessoas nos conhecem, mas a gente não conhece todo mundo. Aí nós precisamos transmitir aquilo que Eliseu transmitiu para a Sunamita. Olha, marido, eu percebo que aquele que passa por nós todos os dias é um santo homem de Deus. As pessoas não podem nos ver na rua e falar: olha lá, está vendo aquele cara lá? Diz ele que é crente, está vendo aquela mulher? Está dizendo que é crente, ó, mas acontece isso na vida dele e tal. Olha que derrota. Então eu recebi o episcopado que eu desejei. Agora convém que eu me porte da maneira pela qual os requisitos bíblicos estabeleçam para mim, que eu seja de fato aquilo que eu queria ser: um bom crente, um bom servo do Senhor, submisso. Agora tem outro requisito aqui, sim, ainda participar das atividades. Eu pergunto e você me responde: as festas que nós temos aqui na igreja, no departamento infantil, auxílio de oração, são atividades da igreja? Sim. Os obreiros têm que participar então? É por isso que os nossos obreiros participam.
Graças a Deus. E aquele que não participa, seja lá em qual grau da vida ministerial que ele esteja, se é um cooperador, se é um diácono, se é um presbítero, evangelista, pastor, pastora, tropeçou no requisito de ser irrepreensível. Então, quando algum diácono não vem, dando uma de gostosão por aí afora, que não quer participar, ele está tropeçando em requisitos da palavra do Senhor. Precisa ser corrigido. E quando for corrigido, tais pessoas precisarão entender que Deus corrige aquele e açoita aquele que ele tem por filho, aquele que ele ama. Se eu tenho essas funções, a mim foi delegado essas funções, e eu não estou exercendo, eu tenho que ser corrigido. E quando eu for corrigido, eu tenho que entender que é Deus tendo compaixão da minha vida e usando alguém para me corrigir, antes que aparece Mene, Tekel, Upharsin na parede do meu coração. Mene, Tekel, Upharsin, não estou falando em mistã, não. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Meus irmãos, a obra do Senhor, ela não vive de qualquer maneira, não. Tem quem fiscaliza a obra do Senhor. Porque Deus jamais vai vocacionar qualquer que seja e vai largar aleatoriamente você fazer o que quer. Não. Uma vez que Deus te vocaciona, colocou o desejo e você aspirou, não, esse desejo tem que se cumprir na minha vida. E por falar nesse desejo, a irmã Regina está em falta, hein? Porque a senhora falou que tem um desejo de trazer uma palavra de saudação para alguém na vigília, e na vigília que eu fui te dar a oportunidade, a senhora tinha corrido, a senhora não veio naquela vigília. Não é verdade? Vocês viram quando nada passa em branco, o pastor dentro do isso, sabe tudo isso? Então veja bem, uma vez que eu desejei esse episcopado, o meu líder viu e me colocou na posição, está na hora então de eu começar a exercer essas funções. E no exercício de cada uma dessas funções, preciso ter zelo. Zelo. Ah, mas eu fui separado agora para cooperador. Beleza. Sou cooperador, vou lá diante de tia Silvano. Tia Silvano, bate continência. O que é a minha função agora? Olha, a sua função é, como diácono e diaconisa, tem a escala, você vai obedecer essa escala. Se por acaso acontecer alguma coisa, você não puder cumprir essa escala, você vai justificar. Se a sua justificativa for plausível, beleza. Se não for, não faz sentido, você tem que ser verdadeiro. Ah, eu estou preguiçoso, estou precisando levar um coro de Deus e tal. Mas tem que fazer a sua justificativa. E cumprir. Olha, você vai ficar naquele lugar, você vai ficar ali e tal, você vai observar, faltou um lá. Você vai se submeter àquilo que ela fala. Diácono, mesma coisa. Passou aí do diaconato, foi separado para o presbitério, irmão, você deseja o episcopado, né? Só que a diaconisa Silvano, quando vai falar com você, ela ainda vai mais maleável um pouquinho, porque ela não é o teu presidente. Mas quando você saiu dos domínios dela e foi para o presbitério, ali em cima, pergunta quem está ali em cima como é que é a coisa. Pergunta como é que é.
Porque ali a correção é séria. Porque quem está ali, existem outros requisitos aqui, que vem lá do livro de Atos dos Apóstolos, acerca dos bispos, presbíteros, são todos a mesma coisa, né? Que sejam homens da oração e do ensinamento da palavra. Então foi lá para cima, você tem que orar muito bem, porque o seu estágio já acabou todinho. É o estágio de membro, de cooperador, de diácono. Agora é presbítero, não tem que estar falando bobagem no microfone, não. Tem que fazer oração séria, oração producente, oração que edifica. Na hora de pregar, tem que pregar conteúdos da Bíblia. Porque se saiu fora um pouquinho da mensagem, os nossos obreiros aí, todos eles sabem. O pastor chega para ele e diz o seguinte: vem cá, onde foi que você aprendeu isso? Porque qual capítulo da Bíblia ou verso que você fundamentou isso? Ah, pastor, eu pesquisei na internet. O quê? Não. Nós edificamos a igreja do Senhor com coisas da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Porque é a palavra que é imutável, é a palavra que transforma, é a palavra que deixa Deus em vigilância para cumprir. Não foi isso que o Senhor disse para Jeremias? Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoim. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso significa dizer que enquanto você está pregando a palavra de Deus, Deus está vigiando, fiscalizando. Não, vou fazer cumprir, vou honrar esse obreiro, vou honrar, se é um cooperador, se é um diácono, se é um pastor, não importa, vou honrar porque está pregando a minha palavra. Mas começou a falar bobeira, gracinha, aí Deus vai, vamos orar, paga ele sozinho aí, não faz sentido, porque nós estamos ali, olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção, hein? Jesus é espectador. Os anjos são espectadores de um culto aonde se fala a verdade das Escrituras Sagradas. É espectador porque fica muito bem. Parabéns. Aí agora, na hora da oração, o que ele faz? Derrama o poder. Porque as coisas ocorreram de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. É por isso que é necessário que a gente tenha aulas iguais, ensinamentos iguais, para que todos possam se portar de maneira que no exercício das suas funções você faça as coisas que agrade a Deus. Porque quando eu faço as coisas corretamente, que vem agradar a Deus, então a Bíblia diz que eu serei recompensado pelo Senhor. Mas isso quando eu faço de boa mente. Mas se eu faço de má vontade, apenas uma pequena dispensação me é confiada. Por isso que muitos prosperam e outros prosperam pouco. Aqui, ó, aqui com Deus. Mas batismo é atividade da igreja? Aqueles que exercem o episcopado têm que participar? E se não participam, não são irrepreensíveis, precisarão ser corrigidos. Ah, pastor, eu não queria ir no batismo hoje, porque o meu marido está trabalhando, minha mulher está trabalhando. Que desculpas é essa? Vocês não são uma só carne na vida ministerial, não, hein? Vocês são uma só carne em relacionamento familiar. Na vida ministerial, ela é personalíssima. Cada um tem o seu chamado. E cada um que tem o seu chamado fica na posição em que o Senhor te chamou.
E na nossa igreja então é fácil ver isso, que nós temos pastores que as esposas são diaconisas. É fácil então entender, né? Aí o pastor vai fazer uma coisa, aí a diaconisa diz: não, você não vai fazer não, porque eu sou sua mulher. Calma aí! Você é minha mulher, mas eu sou o pastor e eu tenho requisitos bíblicos para obedecer. E se eu não obedecer esse requisito, eu vou ser corrigido, e certamente alguém vai dizer que eu estou sendo dominado pela minha esposa. Isso é uma vergonha para um obreiro? Agora, os obreiros que são casados, que estão aqui e que têm as suas esposas, vocês precisarão tomar cuidado para separar isso aí, porque quem te chamou para a obra foi não foi a sua esposa. Mas eu pergunto e você me responde, porque é Bíblia. Quem pecou? Foi Eva ou foi Adão? Foi Eva. Paulo ainda fala isso aí, né? Foi Eva que pecou. Por isso que ele manda as mulheres ficar caladas na igreja. Lição de domingo passado. Quem foi que me disse a lição do domingo passado? Não é isso? Então veja bem, você está tranquilo, se casa, seu esposo, feliz da vida e tal. Aí na hora de dormir, ela está bem. Você viu o que aconteceu na igreja e tal, isso assim, assim, assim? Eu vi, mãe, daí? Assim, não. Calma aí. Você não vai me influenciar a tomar decisões que não é de minha competência. A igreja tem quem resolve todas essas coisas. E é assim que funciona. Então, o marido obreiro precisa saber que quem o chamou foi o Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. E a esposa que é obreiro, o marido às vezes vai querer falar alguma coisa também. Minha filha, sexta-feira às 15 horas, na igreja, no círculo de oração. Pelo amor de Deus, né? Já tem o culto a semana inteira, à noite. Não, você não vai não. Ô maridão, coisa linda, amor da minha vida. Tem até aqueles que falam assim: ouvida, né? Ouvido daqui, ouvido dali, o coração, né? Tem aqueles assim. A chamada é minha. E o Deus que me chamou e me comissionou para estar ali de 15 às 18 horas da sexta-feira, se eu não obedecê-lo, ele vai cobrar de mim. E se ele cobrar de mim, você também vai sofrer junto, porque é óbvio. Aí sim, aí a gente vai ser uma só carne, porque você vai ver o meu sofrimento, você vai sofrer junto comigo. Então vamos fazer o seguinte: cumpra a tua vida ministerial e deixa eu cumprir a minha vida ministerial. Tem que fazer essa separação. A única coisa que vocês têm que estar juntos, diz a Bíblia, que é na consagração, no jejum e oração, que deveriam marcar marido e mulher nos teus dias de consagração da igreja. Olha, mãe, então terça-feira vamos jejuar? Vamos jejuar até que horas? X. Então tá. Vamos jejuar para quê? Vamos jejuar para isso, para aquilo, outro e tal. Beleza. O jejum, aquilo que vocês requerem, está dentro do padrão estabelecido. Deus requer isso e tal. Beleza. Então, faça junto o jejum de vocês, de tantas horas. Acabou. Isso aí é Bíblia. Agora, fora isso, não tem interferência no ministério do outro, não. Pode até interferir para somar. Isso é igual causa perto da Constituição Federal, né? Ela não pode ser diminuída, ela pode ser aumentada. Pode interferir para aumentar. Olha, amor, já que você vai lá para das 15 às 18, lá no centro de oração, e eu estou em casa, não estou fazendo nada, vou contribuir com vocês lá. Aí vem também, traz uma palavra para a igreja, ensina também, prega aqui. Esse é o desejo da pastora Brunella, que aconteça isso toda sexta-feira, né, pastora? Ou vice-versa. O marido vai sair numa diligência que o pastor pediu. Aí a esposa, que é diaconisa, fala assim: você quer que eu vou com você também? Ele: vamos, amor. Isso aí é bom se for. Aí somou.
Agora não pode diminuir o chamado um do outro. Não pode fazer com que aquele que tem uma responsabilidade de fazer tais coisas, ele venha realizá-la com dificuldade, porque você atrapalhou. Eu não sei, porque para mim, graças a Deus, também já tem anos que eu estou nessa avenida, tem mais de 40 anos que eu estou no ministério, para a palavra do Senhor, mas eu não sei quanto tempo alguns dos senhores precisam para preparar um sermão, para se dedicar, para preparar uma lição igual a essa. Eu, por exemplo, essa lição aqui, minha, eu nem precisei preparar a lição, porque eu vou preparar a lição porque é coisas que eu ensino para vocês. Então já veio de encontro com aquilo que a gente já sabe, já está armazenado no coração, no entendimento e tudo, mas eu não sei quanto tempo os senhores gastam para preparar um sermão. Eu sei que as diaconias às vezes ficam o mês inteiro para trazer a palavra ali, sofre, meu Deus, e quando vai chegando o dia, ai pastor, estou nervoso, ai pastor, eu estou nervoso, posso pedir alguém para me substituir? Fica doente, acontece de tudo quando vai chegar o dia. O que os irmãos acharam da escola bíblica do domingo passado? Que a pastora Brunella ministrou. Top, é excelente. Pois é. Mas pastor dela ficou injetando. Vai que dá certo, você tem chamado, você tem vocação, você tem conteúdo. É isso que a gente precisa fazer com as pessoas que a gente sabe que tem um chamado. Mas acerca do preparo. Você precisa na sua casa, então, um momento de você fazer isso. Aí você vai pegar a sua Bíblia ali e tal. Aí a sua companheira fica enchendo a paciência. Ou o seu companheiro vice-versa. Toda hora te chama para coisa. Te atrapalha. Não pode atrapalhar. Se tem menino, da menina, vem para cá. Deixa seu pai aí. Seu pai está se concentrando aí. Está preparando um sermão, um estudo. Faz parte do chamado dele, é para a obra de Deus. Isso edifica as nossas vidas. Se a mulher que é obreiro e a diaconia vai dar aula e dar essas coisas, pregar, marido também é minha coisa. Vem cá, meu filho, vamos dar a volta, vamos passear com o papai enquanto mamãe. Tem que haver essa cooperação. Mas não, vira aquele estresse dentro de casa. Você também não tem hora para ler a Bíblia, então. A hora que eu tenho é essa. A gente tem que ter ciência daquilo que a gente precisa fazer para Deus. E eu vejo que o texto sagrado é muito bem escolhido. Se alguém deseja, eu desejo, eu quero, tá bom, mas agora vai ter que vencer para estar em pauta com os requisitos estabelecidos. Convém isso, convém aquilo outro, e vai um monte de coisa. E dentro dos convém está escrito que aquele que deseja o episcopado tem que ser apto para ensinar a palavra. Apto quer dizer, tem que estar preparado para isso. E o preparo, ele ocorre o quê? Aonde se utiliza o preparo? Em situações inesperadas. Eu fiz até uma correção ali atrás, um pouquinho, quando a pastora Marilson me deu a informação que eu sou no aniversário ontem e o pastor Eduardo foi também. E na hora que o pastor Eduardo foi, ele que ficou sabendo que ele seria o preletor, ele voltou para pegar o paletó. Certo? Agora, como que eu, um organizador de um evento, vou fazer um evento, e não aviso para o preletor, não tem um preletor com antecedência, para que ele tenha um tempo hábil para trazer uma mensagem que venha edificar a minha plateia, o meu povo, os meus convidados. É claro que nesse momento é que exige agora em que a pessoa esteja apta para fazer isso. E o pastor Eduardo foi e pregou. Várias vezes ocorre aqui no dia de quinta-feira, algum dos nossos obreiros que estão escalados para pregar,
e ocorre um imprevisto na vida dele, ele não pode, aí coloca ela no grupo dos obreiros, sempre aparece algum obreiro, não, eu prego. Esses que se manifestam assim, estão dizendo que já estão aprovados pelo Senhor, porque eles não precisam de 30 dias para preparar uma mensagem, eles estão preparados, estão em condições. Por que isso ocorre assim? Às vezes você chega em determinado local e o candidato do batismo estão todos ali, mas o batizante não pode chegar. Aí alguém diz: olha, você é obreiro, você é pastor, você pode fazer esse batismo para nós? Ah, vamos fazer. Você está preparado, sabe como fazer. O primeiro batismo que eu fiz, ocorreu exatamente nessa situação. A igreja todinha lá, foi no Alagoas, a igreja todinha. Aquele povo de primeiro era diferente do povo de agora. Qualquer atividade que todo mundo ia. Então a igreja estava todinha, muita gente mesmo, muita gente. Em torno da lagoa, o pastor presidente, ele não compareceu para o batismo. E foi dando a hora, não compareceu. Aí depois alguém traz a notícia dizendo: olha, o pastor não vai poder vir, que aconteceu isso, aquilo, outro. Fala, gente. Aí me perguntaram: sou batismo? Claro que batismo. O primeiro batismo, eu fui lá, batizei todo mundo. Por quê? Eu já tinha me preparado psicologicamente para isso, e só estava aguardando a oportunidade. Eu, dentro de casa, sozinho, estava batizando os anjos, né? Porque ninguém via, eu fazia meio assim. Você promete obedecer o ensinamento da palavra do Senhor quando vem? Prometo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, conforme a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fazia isso sozinho, estava batizando anjos, né? Porque ninguém via ninguém ali, batizando o invisível. Mas quando eu praticava esse exercício em casa, eu estava preparando o meu psicológico. E no momento que aconteceu, não, eu vou batizar. Eu já estava torcendo aquilo. Não tem um time de futebol, quando tem um jogador que está na reserva ali, e o cara está doidinho para entrar, para fazer logo um gol, para ganhar o estado dele, não tem? Eu ficava assim, na expectativa. Eu ia em tudo que acontecia na igreja, ia no velório. Se o pastor não aparecer aqui, eu vou fazer a cerimônia de velório. Se o pastor não vier, eu vou celebrar a cerimônia de Santa Ceia. Eu ficava afoito ali. Eu estou na reserva dele, Pastor, não falta não, você faltou, já é, eu estou junto. Porque eu me preparava psicologicamente para isso. Isso significa dizer que eu já estava atendendo os requisitos estabelecidos, apto para ensinar. A pior coisa que tem, meus irmãos, é quando você é solicitado para fazer alguma coisa e você pega de surpresa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei nem aonde que eu leio isso, aonde está isso na Bíblia. Aí arrasou com você. Você aceitou ser participante, ser obreiro, mas você não se preparou para isso. O preparo para o obreiro, já disse, fez cá. Agora é necessário que, independente se obreiro ou não, todo crente conheça a palavra de Deus. É necessário que todo mundo conheça. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, pois são elas que de mim testificam. Então o crente tem que ler Bíblia, ele tem que conhecer todas as histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu vou ser sincero com os irmãos, uma coisa: esse aparelho para mim é uma bênção, que me ajuda muito a trabalhar, certo? Quinta-feira mesmo, quando eu saí da igreja, que eu não trago ele para dentro da igreja nos dias de culto, eu trago só da escola aqui, mas também fico olhando ele, normalmente fica dentro do carro. Na quinta-feira, após o culto, eu fui olhar o celular ali, tinha um monte de chamada perdida. Aí eu retornei, era alguém precisando de um advogado
para fazer uma OIT no DPJ de Campo Grande. Falei, beleza. Ah, eu sou barato, beleza. Quanto é? Falei, X, a mesma hora a pessoa fez um Pix para mim, eu fui. Quer contratar o meu serviço? Faz um Pix primeiro. Eu sou incapaz de entrar no meu carro e gastar combustível para ir aventurar. Eu não faço isso não. Se eu fui, porque já recebi. Eu não faço isso. Tem pessoas que vão trabalhar para receber depois, você não vai receber nunca. E se você pretende, igual nós temos um monte de gente aí, né, da nossa igreja, graças a Deus, na área do direito. Se você pretende ganhar dinheiro na área do direito, não sai para fazer serviço fiado, não. Tá, então tá, meu número do Pix é esse, fez com o Pix eu estou indo. Ainda mais nessa área criminal, né? Aparece dinheiro tudo quanto é lá. Aí fez o Pix, fui lá e resolvi a situação e disse tal. Ontem, quando eu estou deitado na cama, uma pessoa me achou no YouTube, eu nem sabia. Aí começou a pedir informação, tudo tal. Aí depois eu passei o número no WhatsApp. Aí eu perguntei, como é que você descobriu os contatos meus? Aí eu vi lá no YouTube, que eu fui procurar lá acerca dos procedimentos do presídio e tal, e eu vi o nome do senhor lá, e um monte de elogio. Caramba, eu sou famosinho assim, eu não sabia. Então, esse aqui é o aparelho para mim, para trabalho, que me ajuda muito. Mas eu digo para os irmãos, esse aparelho tem sido uma miséria na mão de vários crentes. Estava atendendo aquilo que Jesus estabelecia. Porque o negativo é errar por não conhecer as Escrituras. E Oséias também nos ensina isso. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E a nossa geração, e principalmente a nossa juventude, está retrocedendo àquela sociedade que estava no livro de Juízes, uma geração que não conhece o Senhor. Essa geração que não conhece o Senhor, porque fez uma inversão de valores, em vez de se dedicar ao estudo da palavra do Senhor, alimentar a sua alma, se preparar para a vida eterna, não fica agarrado no celular dia e noite. Você pode sair para ir perguntar aí os jovens, quais de vocês leram um capítulo da Bíblia essa semana? Só leio aqui na Bíblia. Ou às vezes aqui só lê aqui na igreja, e às vezes nem na igreja lê, às vezes na igreja só ouve, porque não tem habilidade com a palavra de Deus, aí despista, abre qualquer livro, fazendo de conta que está lendo. Eu já falei um monte de gente aqui na igreja fazendo uma coisa dela. Então nós caminhamos para uma geração que não conhece o Senhor, que não abre a Bíblia. E graças a Deus ainda que a nossa igreja, os nossos obreiros constantemente estão pregando e ensinando. Os nossos conteúdos de ensinamento são muito bons. Isso tem ajudado muita gente que está negligenciando o estudo da palavra do Senhor. Vamos falar pelo menos da introdução da revista? Pelo menos isso. Vamos lá na introdução. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso, de defender a pureza do Evangelho contra o ataque dos falsos mestres, incluía necessariamente uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com um ensino puro. Todo o corpo precisa estar bem ajustado para que cresça de forma saudável, com todos os membros funcionando
adequadamente. Efésios 4,16. Um corpo sadio possui células de defesa que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso, precisamos de uma boa liderança forte, dotada de qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. Um dia desse, o presbítero James estava comigo, que ele estava ali mexendo na parte elétrica ali. Aí eu recebi uma mensagem de uma jovem crente, e essa jovem chegou e, no status dela, ela chegou e postou uma foto e não dizia com a foto de volta. Eu falei: agora eu entendi por que você disse que não ia ficar mais na igreja. Ela: não, pastor, não é por isso não, porque essa foto é antiga, isso, aquilo, outro, tal. E na verdade, pastor, essa pessoa que está comigo ali também é uma pessoa que eu tive um relacionamento durante 4 anos. Eu amo muito essa pessoa, mas ela está com outra namorada. Ela está com outra não, ela está com outro namorado. E eu quero o meu namorado de volta, porque essa pessoa que está com ele fez uma macumba para ele. Fez uma macumba. Eu sei que fez a macumba. Ele não sabe, mas eu sei. E aí ele me largou e está com essa pessoa. Falei: minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, você precisa se converter ao Evangelho. Ainda pediu: pastor, ora para ele voltar para mim. Eu falei: Jason, olha só que ideia dessa idiota. Aí eu mandei uma mensagem: minha irmã, com todo o respeito que eu tenho por você, eu jamais vou fazer esse tipo de oração. Se o relacionamento de vocês terminar, e se ele está em outro relacionamento, é porque ele não te ama, não gosta de você. Ah, mas foi feito macumba, e como você sabe? Aí eu sei, tá? Você estava lá no Centro Espírita, você viu? Não, porque me falaram. Falei: eu não vou fazer esta oração. A oração que eu vou fazer a Deus é para que Deus tenha misericórdia de você, limpe o teu coração dessas imundícies, e que você passe então a servir o Senhor, e tire o teu foco de um homem que já está no relacionamento com outra mulher. Se ele está com outra mulher, porque ele está gostando dela, ele não gosta de você. Então vai cuidar da tua vida, minha filha, vai servir o Senhor com qualidade, vai buscar o Senhor. Aí deu um monte de conselho. A menina mandou para mim mais ou menos uns 10 áudios direto, tal, desesperado, contando orar de madrugada. Meus irmãos, os ensinamentos que nós recebemos na igreja é exatamente para corrigir as pessoas nessa situação, mostrar para elas que essa não é a conduta do servo de Deus. Uma pessoa cristã, você não pode chegar e ficar conduindo a pessoa: não, a Deus mesmo para voltar para você e tal, você está negativo. Tira esse rapaz do teu coração. Ele não é a única pessoa do mundo, não. Se você namorou com ele, ficou 4 anos, separou, porque não presta para você. Se prestasse, você teria casado com ele 4 anos. Fácil entender as coisas. Aí deu uma exortação dela e tudo e tal. Beleza. Depois ela andou falando com alguém aí da nossa igreja também, umas bobeiras: não, aonde eu estou é muito melhor, não vou voltar para a igreja mesmo, porque eu não gosto de ninguém ditando normas para mim, porque eu posso usar o que eu não devo usar e tal, eu não gosto disso. Vai, irmão, não tem problema nenhum, pode ir. Porém, para ser servo de Deus,
tem que obedecer requisitos estabelecidos na palavra do Senhor, porque senão não é servo de Deus. Eu não posso ser servo de Deus a querer viver da forma que eu quero. E o requisito principal de tudo isso é a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando nós nos qualificamos para ser obreiro do Senhor, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade muito grande de falar a verdade da palavra de Deus. Falar a verdade, cada um com o seu companheiro. Agora, você quer ser obreiro e não quer se incompatibilizar com as pessoas que estão no pecado. Ah, não vou falar isso não, porque vai ficar chateado comigo, vai ficar aborrecido comigo. Está errado esse comportamento. Você tem que ir para o embate mesmo, para a afronta. Não, seu comportamento é esse. Isso está errado, a Bíblia diz assim. Por isso que, entre os requisitos aqui, está dizendo que aquele que aspira o episcopado, ou quem já está dentro dele, precisa ser apto para ensinar, porque você vai encontrar com pessoas com tudo quanto é tipo de ideias e pensamento, e você tem que falar a verdade da palavra do Senhor. Você não pode ficar enrolando isso aí, você tem que falar a verdade para as pessoas. Então nós vemos que quando Timóteo tinha esses falsos ensinadores lá, não bastava ele repreender os falsos ensinadores, mas tinha que ensinar também a verdade real. Quer ver que coisa prática disso aí? É você chegar e falar para você: eu não concordo com o que você está falando. Ah, beleza. Então como que eu devo fazer? Ah, eu não sei, mas eu não concordo. Ah, calma aí. Se você não sabe o que eu tenho que fazer, você também não pode discordar. Porque você, pelo menos, para discordar, você precisa o quê? Conhecer. E falar: olha, isso é assim. Isso é óbvio. Isso é prático. E eu já falei para os irmãos acerca disso aí. Eu já ensinei para os irmãos acerca de um congresso de ateu que teve. Milhares de ateus foram para esse congresso. Era no campo de futebol. E tinha requisitos para entrar na portaria. Quando chegava na portaria, então, o segurança perguntava: você é ateu? Sou ateu. Então tá bom. Você já leu a Bíblia? Já. Já leu Joseph Smith? Já. Já leu o Sr. White? Já. Já leu o Livro dos Mortos? Já. Então pode entrar. Você é um ateu. Você leu isso tudo, está concordando? Você já leu a Bíblia? Não. Você nunca leu a Bíblia? Não. E você é ateu? Sou. Não, você não é ateu, você é um ignorante. Você não entra aqui. Porque até para ser ateu, precisa conhecer as doutrinas opostas. Agora, como que o servo de Deus quer viver sem conhecer a palavra do Senhor? Já como membro é difícil. E como obreiro é impossível. É impossível. E o que mais arde nos dias atuais é você ver nos nossos públicos as pessoas falando um monte de bobeira. Nos nossos não, porque no nosso aqui nesse público não prega qualquer um não. Para pregar aqui tem um requisito sólido mesmo. Por isso que todas as vezes vai convidar algum pregador, aí as pessoas nos departamentos, tanto faz no círculo de oração, o departamento infantil ou de mocidade, perguntam: pastor, esse pastor pode trazer aqui? Eu olho: pode trazer, irmão. Beleza, bem, é gente boa, conhece a Bíblia. Esse aqui, Deus me livre, não quero nem que visite a nossa igreja, quem dirá vir pregar aqui, porque a gente precisa saber, e aqueles que estão na liderança precisam tomar cuidado para não trazer para dentro da igreja alguém que venha pregar a palavra de Deus, que não esteja pautado nela. Vem com as histórias de conto de carochinha, vem com as conversas que não edificam, não tem respaldo da palavra do Senhor.
aqui para pregar no nosso culto é um critério bem exigente. E todos os nossos obreiros sabem disso aí. Quando eu faço isso, é uma forma de proteger as doutrinas bíblicas e o conhecimento da palavra do Senhor na vida dos irmãos. Vocês podem até aprender heresia lá fora, mas dentro da nossa igreja não aprende, não. É por isso que coisas simples, quando os obreiros falam ali no púlpito, além de eu falar com eles, às vezes eu faço uma extensãozinha, aí uns 2 minutos daquilo que eles falaram, para corrigir, para que vocês não saiam daqui falando bobagem. O crente tem que falar para outras pessoas o que é a verdade da palavra de Deus. Não existe achismo, não existe eu penso, não existe nada disso não. A Bíblia diz assim e é assim que nós precisamos fazer. Ah, mas a Bíblia foi escrita por um homem. Claro que foi escrito por um homem. Você queria o quê? Que um jumento ia escrever a palavra de Deus? Que um elefante com aquela pomba, né? Pegava assim, né? Uma caneta e ia escrever? Claro que foi escrito pelas mãos do homem. Mas homem santo, inspirado por Deus. Esses homens que escreveram a palavra de Deus. Então veja bem, vocês quando ouvem a palavra do Senhor, vocês já absorvem para transmitir para frente. Então é necessário que nós que transmitimos, que possamos fazer isso com qualidade, com dedicação. Ainda no quesito apto a ensinar, é necessário que os irmãos se dediquem ao estudo da palavra do Senhor. Eu já disse uns tempos atrás com o pastor Taio, não que ele estivesse fazendo, mas eu digo assim, pastor, não se pode usar a Bíblia, ler a Bíblia, preparar a Bíblia apenas quando você vai pregar. Não. Eu vou dar ensinamento da lição, então eu vou estudar porque eu vou dar. E as outras você não pode ler com antecedência, não? Você vai ler aqui, você vai dar aula. Só vai ler o tema e preparar a mensagem porque você vai pregar. Não é assim. A Bíblia é um livro devocional. Você tem que ler a Bíblia todos os dias para a sua própria alma. Você tem que cuidar da sua alma. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. É um livro devocional. Eu não posso usá-lo apenas para o efeito do trabalho, para pregar minha mensagem ou ensinar. É um devocional. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso. É todos os dias. A minha alma precisa disso. O meu espírito precisa disso. E quando eu faço isso, eu estou dentro de outro requisito estabelecido para o obreiro. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, tanto salvará a ti mesmo quanto os que te ouvem. Olha que coisa top. Então, meus irmãos, para finalizar, e nem entramos na revista, eu disse que os nossos conteúdos e ensinamentos são muito mais fortes até que o próprio ensinamento da revista. O verso 9 diz, o verso 6 diz assim: não neófito. Calma aí. Não neófito. Calma aí. Vamos pensar. O verso 1. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Beleza? Aí depois o verso 6. Não neófito. Isso quer dizer que quando eu desejo, eu não preciso ter conhecimento. Mas depois, do verso 2, convém, pois, que o bispo seja a conveniência, os requisitos. Aí agora eu preciso me preparar. E no verso 6, a cara deve estar aprendendo muito, porque está rindo pra caramba. E no verso 6, não neófito, significa dizer que do verso 1 até o 6, você já tem que ter estudado bastante, se dedicado, se preparado. Porque o não neófito é a pessoa sem conhecimento. Não neófito.
Não pode, tem que ter conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Tem coisas que a gente faz com o Senhor e depois a gente ri, a gente brinca com essas coisas. A gente não faz isso? Rapaz, eu preguei lá, você viu como é que foi? Você viu o que aconteceu lá? Aí dá uma risadinha e tal. O outro fala, viu, fulano pegou e tal. Aí a Bíblia diz, não derrote, porque ao se ensoberbecer, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Então às vezes a gente vai se ensoberbecer, mas a gente precisa tomar o cuidado para que esse ensoberbecimento não traga para nós a condenação do diabo. Por exemplo, pastor, o senhor pregou bem hoje, hein? Irmão, o senhor pregou, irmã, você cantou bem pra caramba. Eu sou tal, eu faço isso, mas você coisou isso aí, você se ensoberbeceu. Agora se você pega daquilo, não, claro, Deus sabe, me conhece que eu sou muito bom nisso, Deus me preparou para isso, eu sou excelente, se eu não tiver, não acontece. Rapaz, se eu não estou no culto, não acontece não. Agora eu já caí na condenação do diabo. Vocês viram a diferença? Porque às vezes a gente se soberbece, a gente brinca entre nós e tal. Eu vejo até os meninos do púlpito ali, quando terminam de pregar e tal, tem uma brincadeira ali e tal, uma brincadeira sadia, salutar. Agora, quando alguém pega e acha que se ela não estiver na escala, se não for o cantor ou o pregador, as coisas não vão fluir pelo Espírito de Deus, isso é soberba. Isso aí é cair na condenação do diabo. E por que cai na condenação do diabo? Porque eu, ser humano, se eu faço alguma coisa para Deus, eu recebi dele o dom, o talento. Aí eu vou fazer porque ele me vocacionou para isso. Estou exercitando o talento. E que se diga de passagem agora, para aqueles que já estão no episcopado, vocês têm o talento já recebido do Senhor. E todos nós conhecemos a parábola dos 10 talentos. Não importa se você é um cooperador, o Senhor vai cobrar de você. Não importa se é um diácono, o Senhor vai cobrar. Presbítero, evangelista, pastores, o Senhor vai cobrar. Porque você não sabia nada. Ele deu o dom para você. Você aceitou. Ele investisse em você. E você vai ficar de braço cruzado agora? Não, ele vai cobrar de você. E cobra caro. E cobra caro. Alguém estava dando um testemunho um dia desse sobre isso aí? Eu esqueci quem é a pessoa que me falou, não sei. Eu sei que alguém, servo do Senhor, foi a pastora Gunela que estava falando, de outra pastora que prega aqui na nossa igreja, que a pastora tinha passado determinadas formações, porque no momento ela resolveu que não ia mais pregar, não ia mais fazer a obra do Senhor. Aí o que Deus fez? Agiu na vida daquela pessoa. Surgiu do nada, irmão, uma enfermidade para ela refletir, e com a enfermidade na vida dela, ela refletiu e disse: Senhor, estou voltando, e voltou a pregar novamente, pregando com a fora tudo novamente. Então, se Deus me deu esse talento, não cruza os braços não, viu? Não vai ser os seus problemas pessoais que vai se desculpar diante do Senhor, não vai ser os seus problemas profissionais, emocionais, nada é desculpa para o Senhor. Você precisa continuar exercendo as suas funções. Pastor, eu estou em disciplina aqui, mas não está disciplinado para evangelizar, não está disciplinado para estar cantando a mocidade no círculo de oração, em lugar nenhum. Está disciplinado para não participar da Santa Ceia. E até o dia que você quiser também, porque o dia que você quiser entrar na comunhão, entre na comunhão. Agora não fica brincando com o Senhor, não, porque Ele não é de brincadeira não, viu? Ele dá vida, mas Ele também mata, hein? Ele dá saúde, mas Ele também dá doença, Ele permite, hein? Ele dá emprego, mas Ele também tira, viu? Tudo que Ele dá, Ele tira. Então eu, como servo de Deus, eu desejei o episcopado, desejei. O meu líder me colocou em funções, me colocou.
Estou satisfeito? Estou. Então produza para o Senhor. Uma vez que eu deixo de produzir, aí o que vai acontecer? Eu vou entrar na malha fina do Senhor. Então, meus irmãos, interessante que agora vamos na conclusão. Vamos na conclusão da revista, tá? Abre aí na Bíblia, na sua revista aí. Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação que não sejais neófitos, que eu acabei de falar, né? Para que, sobrevivendo, não caia na condenação do diabo, e que tenha bons testemunhos dos que estão de fora. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos em casa, na igreja, na sociedade. O desafio é grande. Oremos, pois, por nossos pastores. Amém? Vamos fazer o fechamento então? Título da lição: Instruções para os pastores. Texto principal. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3. A tua palavra respondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra respondi, e as vestes do sangue lavei, e das suas asas servi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em teu rosto brilhar. Obrigado, irmão. A hora certinha. Gravadinho, viu? Glórias a Deus. Mas eu observei uma coisa que nós acabamos de ensinar sobre a vocação. E se a irmã Regina não está aqui para nos ajudar, as pessoas que eram de responsabilidade do grupo de louvor que deveriam fazer o coisa do louvor, não estavam. Você viu, a gente acabou de ensinar e as pessoas acabam de falhar também, né? Mas graças a Deus, né? A irmã Regina estava aí, né? Glórias a Deus. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram da Escola Bíblica Dominical, vocês que são os motivos pelos quais nós nos preocupamos em trazer o melhor ensinamento. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Aqueles que desejam episcopado, nós estamos aqui prontos para ajudar vocês. Aqueles que já estão no episcopado, nós estamos prontos para corrigi-los, certo? Quando houver falhas. E caso queira aprender um pouco mais, aí sim, a Bíblia é rica disso aí. Vamos já ouvir as crianças. Saudamos a Igreja Católica.
Eu vou pedir aos irmãos que ainda não pagaram a revista, por gentileza, envia lá no meu Pix o valor da revista, R$12 cada um, tá? O meu Pix é o número do telefone meu. Vamos lá, limpeza do templo hoje. Então, pastor Tálio, pastor Gesiel, pastor Adriel, diaconisa Tânia, diaconisa Karen e Isabelle. Café da manhã, pastor Tálio, pastor Gesiel, presbítero Jason. Elia vão trazer a parte de soja, alimentos comestíveis. E Lica, pastor Brunella e Isabelle vão trazer café. Já acordei no plano. Salve, irmãos, Pai do Senhor. Clássico dos Cordeirinhos, 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes, 50 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, R$3 de oferta. Adolescente, 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, R$2 de oferta. Clássico dos Adultos, 30 matriculados, 28 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, R$15 de oferta. Total geral de frequência, 43 pessoas, total geral de oferta, R$20,50. Nós vamos encerrar a nossa atividade agora. À noite, se Deus quiser e Jesus não vier, teremos nosso culto de Santa Ceia. Convido o pastor Adriel para fazer esta oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Saúde ao Pai do Senhor. Glória a Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar em Tua presença nessa manhã, por mais uma oportunidade que nós tivemos de aprender da Tua palavra, aprender os grandes ensinamentos que o Senhor tem para a nossa vida. Peço que o Senhor venha continuar abençoando a cada um de nós, para que possamos seguir a cada um desses ensinamentos que foram passados nessa manhã para as nossas vidas espirituais. Continua capacitando, meu Deus amado e santo, ajudando a cada um de nós, pois sabemos que sem a Tua presença, que sem a Tua palavra, nada nós podemos fazer. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo nos abençoe e está terminado em nome de Jesus.